Atenção! Começa agora uma teleaula de matemática do ensino fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 33. Bons estudos! Quantas vezes por mês você vai a um estádio ver um jogo de futebol, em média? E nos últimos 6 meses, quantas horas extras você fez em média por mês? Eu, por exemplo, vou uma vez por mês a um estádio em média. Tudo isso? Ah, claro. Bom, eu nos últimos 6 meses trabalhei em média 10 horas extras por mês. Esse tipo de cálculo que a gente faz usando a chamada média aritmética, Que é o tema da nossa aula de hoje. Vamos lá? Vamos lá? Vamos comer também, né? Vamos comer, né? Comer que tá na hora. Ô, vida dura, viu? Tô precisando trabalhar cada dia mais e mais para dar conta das dívidas. É, realmente não tá fácil pra ninguém. Ah, não tá. Mas me diga uma coisa, quantas horas o senhor trabalha por dia? Ah, varia muito. Depende do dia, do movimento, de um monte de coisa, né? Essa semana, por exemplo, eu trabalhei 8 horas na segunda-feira, 5 horas na terça, 9 horas na quarta-feira e 6 horas na quinta. Mas o senhor faz em média quantas horas de trabalho por dia? O que o senhor tá querendo dizer com média, hein? Olha, eu não sei onde o senhor tá querendo chegar, não, mas eu queria deixar claro pro senhor que eu não faço média quando eu tô trabalhando. Enrolação comigo não, trabalho pra mim é coisa séria. O senhor entendeu errado. Não é dessa média que eu estou falando. Mas que diabo de média é então? Pois é. O que será que o passageiro está querendo dizer com isso? Apesar do espanto do nosso amigo taxista, perguntas como essa, que envolvem cálculos pela média, são feitas com bastante frequência. Mas vamos ver outra situação em que o termo em média também é utilizado. Cida. Ô, Cida. Oi. Será que você pode me ajudar um pouquinho? Qual o problema? Sabe o que é? Eu tô com uma dificuldade danada pra calcular quantos quilos de carne que eu vou ter que comprar pro churrasco de sábado. Quantas pessoas vão? Comigo e com você são 20 pessoas. Eu li numa revista que uma pessoa come em média num churrasco 300 gramas de carne. 300 gramas, imagina. Você acha que a Dona Isildinha vai comer 300 gramas de carne? Mas, Cidinha, eu tô te falando que é um cálculo feito pela média. Ou você acha que o Zeca vai comer só 300 gramas de carne? Então como é que faz? Por isso que eu tô te falando, é um cálculo feito pela média. Porque tem gente que vai comer mais carne, como o Zeca, e tem gente que vai comer menos carne, como a Dona Isildinha. Então, no fim, fazendo as contas, dá, em média, 300 gramas por pessoa. Quer dizer, então, que se todo mundo comesse a mesma quantidade, seria de aproximadamente 300 gramas? Perfeitamente. Então, nesse caso aqui, se são 20 pessoas e a média é de 300 gramas... Você tem que multiplicar a quantidade média de carne que cada um consome pelo número de convidados. Então deixa eu fazer a conta. 300 gramas vezes 20 gramas. Que dá 6 mil gramas. Que é o mesmo que 6 quilos de carne. 6 quilos? Tudo isso? Esse churrasco vai custar uma fortuna. Eu não acredito, que cara de pau. O que foi? Você não vai acreditar, ó. Sai uma matéria aqui falando da nossa fábrica, você não sabe o que o gerente falou. O que ele falou? Ele falou que o salário médio mensal dos funcionários é de R$200. 200 reais? Só que eu acho que alguém tá levando uma parte desses R$200, porque eu não recebo tudo isso no final do mês, não. Eu também não. Tá? E eu não sei como é que eles têm a cara de pau de mentir desse jeito pra gente. Deixa eu dar uma olhada? Pode ver, olha aí. Ó, e digo mais, viu? Eu acho que a gente vai denunciar isso pro sindicato. Isso tem que ser denunciado. Que sindicato, que claro. nada. Larga a mão de ser briguento, Não gente. é briguento, Você não. que não entendeu a matéria aqui do jornal, ó. Como assim? Tá escrito aqui, ó. Salário médio mensal dos funcionários, R$200. Então, eu estou falando dos funcionários. E quando você fala em salário médio, você está supondo que todo mundo recebe a mesma coisa. Não, peraí, me explica direito que eu não tô entendendo essa explicação. Quantos funcionários tem na empresa? 20. 20. E qual é o total da folha de pagamento? Tá aqui, ó. Tá aqui escrito, ó. R$4.000. R$4.000. Certo? Então,
Para você chegar no salário médio, você tem que dividir o total da folha de pagamento pelo número de funcionários, entendeu? Ó, é isso aqui, ó. Aqui, ó. R$4.000 divididos por 20 funcionários vai dar R$200 por funcionário. É isso que eu tô te falando. Olha, mas eu não tô recebendo isso tudo, não. Você pode ter certeza. Mas quem falou que esse é o seu salário, Gil? Foi você, o gerente e o jornal, Vicente. Vocês estão falando isso. Criatura de Deus, você não entendeu. Nós estamos falando do salário médio dos funcionários e não do salário de cada funcionário. E quando você fala no salário médio, você está supondo, está fazendo de conta que todo mundo recebe a mesma coisa, entendeu? Olha, eu não sei não, mas eu continuo achando que a gente deve denunciar esse tipo de coisa pro sindicato, Vicente. Larga a mão de ser cabeça dura, Gil. Não é. Realmente nosso amigo está afim de uma briguinha mesmo. O que ele não está entendendo, ou não está querendo entender, é que o valor da chamada média salarial não corresponde ao salário real de cada funcionário, mas sim ao total de todos os salários dividido pelo número de funcionários. O valor dessa média pode ser maior, menor ou igual ao salário de cada um. E falando em média, como será que estão os preparativos para o churrasco das nossas amigas Cida e Cidinha? Cida! Ai, Cida. Que foi? É o churrasco de novo. Ai, o que foi? É o arroz agulhinha. Um arroz? É, vem cá. Sabe o que é? É que o pessoal tá ligando pra mim e quer saber quanto custa o arroz. Só que aqui no jornal tem 3 preços diferentes. Que preço que eu dou? Nenhum. Como assim? Dando o preço médio do arroz. Preço médio. Você sabe quanto custa cada pacote? Cada pacote eu sei, tem aqui no jornal. E quanto custa cada pacote? Ó, no supermercado Carícia custa R$ 3,42. No Parreirinha custa R$ 3,37 e no Pechinchão custa R$ 3,36. Tá. E para saber qual o preço médio do arroz, o que a gente faz? Bom, a gente... Ai, Cida, é fácil, né? A média aritmética pura. Ah, é? Então vai. Bom, é só somar o preço dos 3 supermercados. Daqui mesmo. Já falando aí pra Vou mim? ditando pra você. Tá. Vamos lá. Então dá R$ 3,42, mais R$ 3,37, mais R$ 3,36. Igual lá. Aqui. R$ 10,15. Certo. Então, depois disso, o que a gente faz? Aí a gente divide por 3, porque a gente quer saber o preço médio do pacote de arroz a partir de 3 preços diferentes. Então, vamos lá. R$ 10,15 dividido por 3 dá... 3... Aqui. Preço médio do arroz é R$ 3,38. Ai, graças a Deus. Obrigada, viu? Vou ligar pro pessoal agora. Parece que nossas amigas conseguiram se entender com as despesas e as contas do churrasco. Mas e o nosso outro amigo, o taxista? Será que já conseguiu descobrir quantas horas, em média, ele tem trabalhado por dia? Então, é como eu disse para o senhor, só nessa semana eu trabalhei 8 horas na segunda, 5 na terça, 9 na quarta e 6 horas na quinta-feira. Ué, aí fica fácil calcular em média quantas horas o senhor trabalhou nesses 4 dias. Não, você vai me desculpar, viu? Mas pra mim, média é café com leite no balcão da padaria. Não. Não é nada disso. Olha, para calcular em média as horas que o senhor trabalhou nesses 4 dias, é fácil. Para começar, vamos calcular primeiro a média dos 2 primeiros dias. Tá bom. Na segunda, o senhor trabalhou 8 horas. Já na terça, foram 5 horas. Então,
Nos 2 primeiros dias, o senhor trabalhou um total de 13 horas. Se eu dividir esse total pelos dias trabalhados, que foram 2, então eu concluo que o senhor trabalhou, em média, 6 horas e meia nos 2 primeiros dias. 6 horas e meia? Mas como assim? Só no primeiro dia eu trabalhei 8 horas? Pois então, 6 horas e meia é a média. Veja bem, na segunda, o senhor trabalhou 8 horas. Certo. 1 hora e meia a mais que a média. Certo. Já na terça, o senhor trabalhou apenas 5 horas, ou seja, 1 hora e meia a menos que a média. Certo. O que mostra que o número de horas a mais compensam, em média, o número de horas trabalhadas a menos. Interessante, hein? Mas vem cá, não dá para calcular essa tal de média para os 4 dias, não? Essa tal de média que o senhor disse chama-se em matemática de média aritmética. E dá sim para calcular com mais de 2 valores. Então, qual é a média de horas que eu trabalhei nos 4 dias? Nestes últimos 4 dias, o senhor trabalhou 8 horas na segunda, 5 na terça, 9 na quarta e 6 horas na quinta. Portanto, trabalhou um total de 28 horas. Para saber a média, basta dividir o número de horas trabalhadas pelo número de dias. 28 dividido por 4 dá 7. Aí está. O senhor trabalhou, em média, nos últimos 4 dias, 7 horas por dia. Satisfeito? Mas só isso? Olha, eu achei que estivesse trabalhando muito mais, viu? Eu acho que eu estou precisando aumentar a minha média de horas trabalhadas. Isso sim, viu? Atenção, se liga que é hora da revisão. Na aula de hoje, a gente aprendeu que média representa uma situação regular, onde os valores seriam iguais. A gente também viu alguns exemplos de uso de médias e aprendeu como se faz para calcular. É importante saber que, em matemática, esta média é chamada de média aritmética e que, quando tratamos com valores médios, os excessos compensam as faltas. E por falar em média aritmética, você já calculou em média quantas horas você se dedicou aos estudos na última semana? Não? Pois agora você já tem condições para fazer esse cálculo. E que tal começar os estudos de hoje respondendo essa questão? É uma boa ideia, porque como eu disse, condições para resolver esse problema você já tem. Agora só depende de você, certo? É isso aí. Então dedique-se e até a próxima. Tchau. Tchau. Tomar nosso cafezinho, né? Vambora, né?